1 Reis, capítulo 17. Eu quero fazer uma pergunta antes de nós lermos aqui esse capítulo, essa passagem bíblica. E eu quero fazer essa pergunta para você que ainda crê em milagres, crê que Deus pode continuar a fazer maravilhas, sabe? Porque Ele não pode, Ele vai continuar fazendo o que já começou. Você recebe isso? Ele já começou fazendo maravilhas e vai continuar fazendo maravilhas. Mas, coloca aqui, por favor. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como está a sua expectativa? Como está a sua expectativa? Está chegando aí no final do ano de 2023, bem próximo de 2024. Eu sei que, se você olhar para trás, aconteceram muitas coisas boas na sua vida. Muitos objetivos foram alcançados. Mas teve coisas também que ficaram para trás que você diz, não, esse eu não consegui conquistar. Eu não consegui realmente ter sucesso no que eu fiz, nisso que eu havia planejado. Eu não consegui ter sucesso. Não consegui ser bem sucedido. Mas em muitas outras áreas, em muitas coisas que eu vinha pensando para 2023, eu consegui realizar. Glória a Deus por isso. Mas eu creio que nessa hora, sabe, quando chega assim final do ano, Mário, eu costumo olhar para as coisas que deram bom, para os resultados positivos, melhor dizendo, para as coisas que foram boas demais, mas também para as coisas que não deram certo. E eu creio que quando as coisas também não vão do jeito que nós achamos que teria que ter ido, aprendemos também alguma coisa com isso. Você aprende? Eu aprendo também com resultados que não são tão positivos. Mas aqueles resultados positivos, eu continuo crendo que Deus pode fazer mais. Muito mais. Foi bom o que Ele realizou, foi muito bom a provisão, mas eu creio no Deus que pode fazer muito mais. E sempre quando isso acontece, o nome dele é glorificado. Mas eu entendo também que as minhas expectativas não podem estar embaixo, tem que estar em alto. Isso tem a ver com a minha fé. Isso tem tudo a ver com a minha fé. Por isso que não pode estar embaixo. Por isso eu acredito no final do ano maravilhoso e no início de ano muito abençoador. Aleluia. Eu acredito, eu creio. Por isso eu já começo a planejar. Por isso eu já começo a olhar para frente. Eu tenho esse costume de olhar para frente e começar a idealizar muitas coisas. A sonhar. A sonhar, sabe? Eu já começo a pensar em negócios, eu já começo a pensar no meu ministério, o que vai acontecer, e eu espero sempre que Deus faça mais do que Ele fez no ano que se passou. E esse pensamento, agradecendo sempre por tudo que Ele fez, mas eu consigo olhar, eu continuo olhando para frente, olhando para o alvo, porque eu creio que nele nós podemos sim todas as coisas. Então, é necessário sim você manter a sua expectativa em alto. A sua expectativa é como combustível para provocar o milagre. Pessoas que sabem, que entram com uma expectativa baixa, muito baixa, uma fé muito no raso. Essas pessoas têm tendência a desistir logo quando enfrentam a primeira dificuldade. Logo quando se depara com o primeiro resultado que não foi tão bom como ela esperava, elas costumam se entregar, costumam desistir. Mas geralmente quando a pessoa tem uma expectativa alta, uma fé em alta, sabe? Por mais que o início não seja tão bom como ela estava esperando, mas ela continua crendo. Ela continua olhando para frente. Ela continua crendo que o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Aleluia. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Deus de provisão. Ele é esse Deus. Deus de provisão. Você está preocupado? Você está preocupado? Crê nesse Deus. Crê no que Ele pode fazer. Crê no que Ele é poderoso para fazer. No que Ele é capaz de fazer. No que Ele pode fazer.
Por isso, mantenha as suas expectativas em alto. Ela é o combustível para esse grande milagre que Deus vai realizar na tua vida. Seja na área familiar, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja na sua saúde. O Senhor, Ele tem poder para fazer esse grande milagre. Eu estou esperando, sabe? Eu estou confiando, estou crendo que Ele está prestes a fazer um grande milagre no nosso ministério. Um grande milagre, sabe? Na nossa igreja. Eu creio que Ele vai fazer Ele está para fazer um grande milagre, fazer uma grande provisão, sabe? Na tua família. Eu creio nisso, no seu casamento, na sua vida sentimental. Nós declaramos aqui, através do louvor, o nome de Jesus, sabe? Declara o nome de Jesus para a sua saúde. Você foi declarando. Eu declaro o nome de Jesus para a minha saúde. Eu declaro o nome de Jesus para a minha família. Isso você tem que continuar fazendo. Eu declaro o nome de Jesus para a minha vida sentimental. Eu declaro o nome de Jesus na vida do meu filho, da minha filha. Continue fazendo isso. Porque o Deus da provisão, Ele vai continuar provendo. Aleluia. Eu creio que nós temos aqui vários testemunhos. Vários testemunhos. Testemunhos que comprovam que, de fato, esse Deus é um Deus provedor. 1 Reis, capítulo 17, agora sim nós vamos ler um pouco. Quero contar aqui uma história de fé. Eu tenho certeza que isso vai edificar a sua fé e muito. Elias, alimentado por corvos. Elias era um profeta de fé. Não tinha medo de desafios. No capítulo 17, no versículo 1, diz a senhora Elias de Tíbes, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Se fosse hoje, ele poderia falar: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, o Senhor Jesus, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Presta bem atenção nisso. Saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho. E ele fala: dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Mas não foi só isso que aconteceu. Depois desse homem ter obedecido, depois de ele ter ido para Querite, depois de ter confiado nessa palavra, depois de ter dado ouvido a essa palavra, o Senhor pediu para ele fazer algo que eu creio, tá, igreja, aqui. Depois de ser alimentado pelos corvos, Elias deve ter pensado: agora vai vir coisas que é natural, tá? O Senhor agora já pediu para viver o sobrenatural, agora vai vir o natural. Mas não foi isso que aconteceu. No versículo 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio novamente a quem? A Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Aí ele fala: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia
buscar a água. E tem um detalhe aqui, igreja. Não sei se você reparou, a água estava em falta também. Não tinha abundância. O que ela tinha, acredito que ela estava guardando. Elias saiu de Querite por falta de água. O riacho tinha secado. Então Elias chega diante dessa viúva pobre. Diante de uma viúva pobre. Mas porque o Senhor mandou. Porque o Senhor lhe deu a direção. E ele foi. E ele pede água. Quando ela está indo em direção ao lugar onde ela poderia pegar essa água, no versículo 11 diz assim: enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e para uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pedaço de bolo como que você tem e traga para mim. O que você tem, traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará, até que o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, o seu filho. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não secou. Por que, igreja? Conforme a palavra do Senhor. E que disse aí? Elias teve, olha para mim, por gentileza, 2 atos de fé e de muita confiança, de quem realmente crê no milagre, de quem realmente crê no Deus que tudo pode, no Deus que pode de fato prover, sabe? No Deus que pode fazer o sobrenatural. Primeiro, Elias foi até Acabe e desafiou Acabe, falando que não ia chover mais. Chegar diante de Acabe já foi um desafio para Elias. Mesmo assim, ele encarou esse desafio. E depois que Elias foi até Acabe, o Senhor veio através de uma voz. O Senhor apareceu para Elias. A melhor, falou com Elias. E ele deu uma ordem para Elias ir para um lugar. E nesse lugar, que é aquele, ele beber a água do ribeiro que estaria naquele lugar. E a comida, sabe? O seu alimento, o seu sustento. O Senhor ia dar ordem aos corvos para alimentar. Eu sei que, trazendo para o dia de hoje, para você acreditar, sabe? Para você realmente se ver numa situação como essa, é difícil demais, ser alimentado pelos corvos. Mas eu quero que você entenda, nessa manhã, que nosso Deus tudo Ele pode fazer. Que Ele é capaz de realizar coisas que fogem da nossa imaginação. Que sai um pouquinho daquilo que nós achamos que é o certo. Que nós temos como certo. Sabe? Foge um pouquinho de tudo isso. E eu quero que você entenda nessa manhã, passe por favor, que com você, Deus, Ele fala. Com você Deus fala. Quando Deus falou com Elias, eu sabia que ele ia responder. E quando Deus fala conosco, Ele espera de mim, de você, uma resposta. Ele não espera um não, Ele espera da nossa parte um sim. Porque o sim prova que de fato você crê. O sim prova que você realmente crê que Ele pode fazer, que Ele pode prover.
Quando Deus apareceu para Elias, quando Deus falou com Elias, melhor dizendo, ele não ficou questionando. Peraí, Senhor, não existe uma outra forma de o Senhor enviar o alimento? Por que os corvos? Tem tantas outras formas, o Senhor pode usar homens para levar esse alimento. Por que eu vou ter que esperar essa provisão vindo da parte do Senhor? O Senhor usando os corvos. Eu quero que você entenda que, como o Senhor, Deus fala, mas como a tua provisão, Ele ordena. Com você Ele fala, mas a sua provisão, Ele ordena. Então você, a sua parte, a minha parte, a sua parte, é só crer. É só estar ouvindo a voz do Senhor. É só obedecer sem questionar. Sabe? Porque quando o Senhor te fala algumas coisas, é importante que você não olhe para as suas condições. Porque quando você olha para as suas condições, você limita o poder de Deus. Quando você olha e você pensa na sua situação, você simplesmente limita esse poder. Mas quando o Senhor fala e você diz o amém, e quando o Senhor fala e você diz, dá um sim, você está crendo mesmo não vendo nada. Você está crendo, você mostra para o Senhor que você está crendo mesmo não tocando. Você está crendo mesmo sabendo que isso aos olhos humanos é impossível. Como pode os corvos receberem ordem? E sabe o que me chama a atenção? Ainda que Elias faltasse um encontro, os corvos não iam faltar esse encontro. Amém. Quando você falta o encontro da provisão, a provisão não deixa de chegar lá. O lugar que o Senhor tinha preparado para você, quando você falta, a provisão, ela não retrocede. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso? Por isso, não falte. Não falte nesse lugar, sabe? Não falte nesse dia que o Senhor vai estar provendo de uma forma que Ele já ordenou, está provendo de uma forma sobrenatural na tua vida. Não falte esse dia. Você já perdeu oportunidades na sua vida? Você já perdeu oportunidades que você fala assim, poxa, eu não poderia ter perdido essa oportunidade. E depois você ouvir falar de alguém que, olha, realmente aconteceu. E você chamar no teu nome. Chamar no teu nome. E você não estava lá, por que aconteceu? Isso é ruim, essa sensação é ruim demais. Então mesmo Elias, faltando o encontro, os corvos iriam aparecer. Porque o Senhor ordena a provisão. Ele ordena, Ele dá ordem à provisão. Por isso eu tenho que crer. Porque quando Ele fala, o mundo obedece. Quando Ele fala, o sobrenatural toma conta. E o que é natural obedece o sobrenatural. A voz dele não é como a nossa voz. Essa voz é reconhecida, sabe, por todos. Eu sei se quando eu falo todos, eu estou me referindo a meios que o Senhor, sabe, Ele faz. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer, Ele pode agir da forma que Ele quiser. Você concorda comigo? Ele é Deus. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. O Senhor de toda a criação pode usar maneiras que Ele quiser para suprir as necessidades dos seus filhos. Ele pode agir de todas as formas, a forma que Ele quiser. A forma que Ele quiser. Eu que não posso ficar indagando, eu que não posso ficar questionando. Eu vou te dar um exemplo simples do que aconteceu. Nessa minha viagem, eu fui muito abençoado, de verdade. De verdade. O Senhor nos surpreendeu. De verdade, eu paguei por algo. Vou te dar um exemplo, tá? Um testemunho. Eu paguei por algo que eu recebi muito mais. Muito mais. Mas eu entendo que quando eu cheguei naquele lugar, sabe? Eu entendo que foi Deus. Não foi coincidência. Foi Deus que preparou. O que Ele age dessa forma, Ele faz. Muito mais do que pedimos. Muito mais do que pensamos. Ele faz. Eu pergunto a você, qual é a sua expectativa? Como está a sua expectativa?
expectativa para o final desse ano e para o ano que vai se iniciar? Como está a sua expectativa? Como você tem olhado, sabe? Como você tem se visto? Como você tem olhado nas situações que você tem enfrentado? Uma coisa eu sei, igreja: o Senhor vai continuar provendo. O Senhor vai continuar dando ordem. O Senhor vai continuar fazendo, realizando. Não me pergunte como. Não me pergunte como. O Senhor vai continuar curando. O Senhor vai continuar restaurando. O Senhor vai continuar salvando. O Senhor vai continuar, aleluia, realizando os seus feitos. Aleluia. E quando eu desprezo isso, sabe, simplesmente, Ele vai em busca de outros que creem. Por isso, não despreze. Como o Senhor, com você, o Senhor fala, Senhor. Mas com a provisão, Ele dá ordem. E quando esse homem sai, quando Elias sai do ribeiro de Querite, e o Senhor dá ordem para ele, pede para que Elias, fala novamente com Elias, e pede para que ele vá até a casa de uma viúva que só tinha a última refeição. Olha para mim, por favor. O que eu aprendo com isso? Quando você obedece, não só você é abençoado, outras pessoas são abençoadas. Quando você obedece, a provisão não acontece só na tua vida. Ela atinge também outras pessoas. Eu quero falar para você o que Deus quer fazer. A provisão que Deus está trazendo para a tua vida hoje, ela vai atingir pessoas. Ela vai abençoar pessoas. E essas pessoas abençoadas vão glorificar o nome de Jesus. Essas pessoas abençoadas elas vão glorificar o nome desse Deus que tudo pode fazer. Essas pessoas abençoadas elas vão te agradecer, sabe? Que vão reconhecer que foi Deus, que foi o Senhor. Então quando Deus pediu para que Elias fosse até a casa dessa viúva, o Senhor não estava pensando só na necessidade de Elias, mas também na necessidade, na última refeição de uma família. Quem sabe ainda esse ano, o Senhor não quer que você supra, através da palavra dele, a necessidade de uma família que talvez tenha a última refeição para comer. Quem sabe, nesse final de ano ainda, Deus vai te usar para isso. Para você olhar para alguém, sabe? E abençoar essa pessoa, mesmo não sabendo da situação dela, mas Deus sabe. Elias não sabia que existia uma viúva que tinha uma refeição, mas o Senhor sabia. Mas o Senhor também deu ordem a essa viúva. Deu ordem a essa viúva. Assim como ele falou com os corpos, ele também falou com a viúva. Que quando Elias pede ela a última refeição, por um momento ela disse: eu não tenho. Porque é natural isso. É natural que você, quando você tem algo, você tem um compromisso, sabe? Vou te dar um exemplo. Quando você tem uma conta para pagar e alguém te pede, alguém venha com a necessidade maior que a sua e te peça o dinheiro da sua conta, é natural que você fala: não, eu não tenho condições de te emprestar, porque a única coisa que eu tenho é para pagar essa conta. A última coisa que eu tenho é para comprar algumas coisas para minha casa. A única coisa que eu tenho, é natural que isso aconteça mesmo. Essa resposta é natural. Mas Elias disse: mesmo sendo a última, faz primeiro para mim. Mesmo sendo a última refeição, obedeça. Mesmo sendo a última coisa que você tem, obedeça. Porque o Deus da visão, Ele vai dar a provisão. O Deus que tudo pode fazer, Ele vai trazer a provisão. Então quando Elias pediu, ele não pediu com medo, sabe? Quando ele falou com a viúva, ele não falou com medo, mas com aquela confiança, certeza de que Deus iria fazer. Eu não sei se você já se viu numa situação onde você, mesmo sabendo que Deus ele tinha poder, sabe? Que Ele tem poder para fazer aquilo que você estava buscando, mas mesmo você sabendo disso, você não teve coragem ou fé o suficiente para pedir, sabe? Para declarar isso. Você até declarou com uma certa timidez, você até pede, mas com uma certa timidez.
Você até pede pensando, eu vou pedir se acontecer, mas se não aconteceu, o que eu posso fazer? Mas tem coisas na nossa vida que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer realizar, que o Senhor quer cumprir com a palavra dele, porque essa palavra na nossa vida ela não pode voltar vazia. Ela não volta vazia. Quando o Senhor fala, sabe, quando Ele libera essa palavra, Ele espera que em nome de Jesus você receba, e com ela você receba tudo mesmo. Tudo aquilo que com essa palavra o Senhor tem realizado, tem feito. É isso que Ele espera. Quando Ele fala com respeito à nossa família, Ele espera que você realmente creia que a sua família ela está na mão dEle e que ela vai ser salva. Quando Ele fala a respeito do seu casamento, Ele espera assim que você acredite que você pode viver a melhor época no seu casamento, que você ainda pode viver muito mais, apesar de já ter um tempo de casado ou de repente está iniciando agora, você pode viver muito mais. Sobre casamento, aconteceu algo nesse passeio nosso, nessa viagem nossa. Teve um momento de jantar e eram muitas mesas, então eles organizaram para alguns casais sentarem juntos na mesa. E nossa primeira noite sentamos com um casal e vai puxando conversa, porque a gente pode conversar. E quando falamos do tempo de casamento, as pessoas ficam assustadas. Só fala, vocês? Calma aí, está aqui comemorando 25 anos de casado. Não era para causar esse espanto, mas hoje em dia está causando esse espanto. Causa esse espanto. E o primeiro casal ficou meio assim, a gente ficou meio... Dava para ver que eles ficaram assim, tão atônitos. Eu falei, meu Deus. E aí na outra noite, sentamos com outro casal, e esse casal estava comemorando 1 ano de casamento. Aí quando a Ana falou para a menina assim, nós estamos aqui comemorando 25 anos. A menina, hã? Existe isso? Desse jeito. Foi Ana. Tem isso? Nossa, como é bom sentar ouvir referências. Como é bom ouvir referências, que todo mundo fala casamento. Ana, todo mundo fala casamento é ruim, Ana. Casamento é muito bom. E ela ficou assim olhando para Ana, casamento é bom? É muito bom. Aí eu vi que o rapaz, né? Olhei para o rapaz, eu olhei e falei, rapaz, sabe o que acontece? Sabe que o casamento às vezes não dá certo? Porque a pessoa casa e quer viver solteiro. Ele olhou para mim assim, porque se você casa, você entende que casou, acabou aquela vida de solteiro. Acabou a vida de solteiro. E começou a conversar ali. E ela falou até o local que trabalha. Eu falei, Ana, sabe o que a gente vai fazer? Vamos até o local onde ela trabalha e vamos lá conversar com ela. Porque foi muito rápido a conversa e a gente precisa falar de Jesus para eles. A Ana ontem falou comigo, Mário, eu poderia ter falado mais com ela. Eu falei, não. Nós vamos até o trabalho dele. Ela trabalha numa loja aqui no Recreio. Numa loja, ela atende. Numa loja aqui no Recreio. Nós vamos até ela. E lá vamos falar de Jesus. E eu puxando ali, tentando fazer. Mas qual o segredo? Eles não perguntaram. Geralmente a pessoa pergunta, qual o segredo? Eu falei, meu Deus, pergunta o segredo. Que eu vou falar que é Jesus. Ai! Quase que eu botei a palavra, fala, segredo. E ela, indo todo assunto, eu falei, ai, Jesus, tá bom. Mas aí fica, gente, não tem como. Não tem como. Mas eu entendo que o que para o mundo é um espanto, eu creio que Deus Ele quer fazer muito mais. O que Ele fez nesses 25 anos na minha vida, no meu casamento, eu creio que Ele vai fazer muito mais nos anos de dor, sabe? Eu creio que Ele vai fazer muito mais, muito mais, muito mais. E o mundo vai continuar se espantando, sabe por quê? Porque o Deus que nós cremos, repito, conosco Ele fala, mas com a provisão Ele ordena. Então quando Deus Ele fala, eu preciso crer nisso.
Eu preciso crer, sabe, que em todos os dias, essa palavra vai se cumprir na minha vida. Todos os dias. Então eu vou obedecer. O meu Deus suprirá todas, o apóstolo Paulo falando com a igreja, em Filipenses, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Aos Filipenses, todas. Olha, o meu Deus, Ele vai suprir todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai prover em todas as nossas necessidades. Ele vai prover. Ele vai prover. Então eu vou me apegar a essas palavras. Sabe? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu vou me apegar a isso. O Senhor vai falar e eu vou crer na provisão. Repito, mesmo não vendo, mas eu vou crer. A minha parte é crer. A minha parte é acreditar que de fato essa palavra hoje, ela continua com os seus feitos, as suas maravilhas, de pé. Ele continua realizando através dela. Ele continua fazendo os seus feitos através dela. Então Davi disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Provisão. Provisão. Em meio às coisas que acontecem, sabe? Em meio às dificuldades, porque olha, eu quero que você entenda que a provisão se manifesta quando as coisas realmente, aparentemente, estão dando tudo errado. Quando tudo está bem, não vai precisar de provisão, sabe? Não vai precisar de milagre. Mas quando a coisa está apertando, quando aparentemente as coisas estão, sabe, a sensação que você tem que está dando tudo errado, é nessa hora. É nessa hora que você tem que ir, peraí. Eu posso tudo. Eu posso todas as coisas naquele que e quem te fortalece. De onde vem a sua força? Aonde está a sua fé? Quem é o seu provedor? Quem é a sua segurança? Quem é o seu refúgio? Quem é a sua fortaleza? Senhor. Então vem dele. Vem dele. O apóstolo Paulo, quando declarou isso, ele estava num momento muito bom da vida dele. Ele não estava num momento de prosperidade, não. Mas sim de escassez, de muita dificuldade. Mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você recebe isso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não pergunte ao Senhor como isso vai acontecer. Sabe, igreja? Não pergunte ao Senhor como isso vai acontecer, de que forma vai acontecer. Uma coisa que eu entendo, sabe? Sempre quando essa virada de ano, sempre quando eu gosto muito de voltar um pouquinho atrás do que aconteceu, o que deixou de acontecer, e já planejar o ano que vai vir, no caso 2024. Eu gosto muito de pensar nessas coisas. Mas eu gosto também de analisar, sabe, atitudes que eu tomei. E atitudes que eu deixei de tomar também. Uma coisa que eu entendo é que muitas pessoas, elas buscam resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Por que a expectativa, às vezes, logo no início, ela não consegue manter a expectativa, a sua fé em alta? Porque os resultados, aparentemente, quando ela olha para esses resultados, ela vê que parece que é a mesma coisa. Entra ano e sai ano, parece que não muda nada. Mas você tem que olhar também, você tem que ver o que você tem feito para mudar. Elias obedeceu e foi. Elias não ouviu a voz e ficou parado. Elias ouviu a voz e subiu. E foi até Querite. E foi até o riacho. Elias ouviu a voz e desceu para Sarepta. Desceu para Sarepta. Ele foi até a viúva. O que acontece é que às vezes a pessoa quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O Senhor fala e para ela, a sensação que ela tem é que é a mesma coisa. Ele já falou isso comigo. Igreja, quando o Senhor te falar algo, quando o Senhor te pedir para fazer algo,
Obedeça, mas de uma forma rápida. Sabe o que eu aprendi ontem? Que a obediência lenta é desobediência. Repito, a obediência, quando você obedece lentamente, isso também pode ser desobediência. Que isso, pastor? Não pode. Olha para mim. Lembra de Jonas? Quando o Senhor falou com ele, o que ele fez? Ele, fugiu. Depois obedeceu. Mas já tinha desobedecido. Sabe o que é isso? Lentidão. Tem pessoas que Deus fala, e a sensação que tem é que a pessoa está tão acostumada de ouvir a voz e não fazer o que tem que ser feito, que o Senhor fala e ela diz assim: Senhor, pode ser amanhã? Posso fazer amanhã? Aí chega no outro dia: Senhor, pode ser no outro dia? Já viu aquela pessoa que fala assim, o Senhor fala assim: olha, eu quero que esse ano você faça isso. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem claro. Você vai parar de fumar. E ela fala assim: Senhor, eu vou largar esse vício. Ano que vem eu largo. Chega no outro ano: Senhor, 2025 eu largo, com certeza. Lentidão. Ou aquela pessoa que diz assim: vou fazer a dieta. 2024 eu vou começar a dieta. Quando chegar no dia 1º, no dia 1º eu vou profetizar. Quando chegar no dia 1º, eu vou começar a dieta. Aí chega dia 1º, come o resto do bacalhau. Aí no dia 1º, come o bacalhau que sobrou. No dia 2, come o pernil que ainda estava lá no congelador. Aí no dia 3, rabanada com sorvete. No dia 4, sorvete. E vai inventando dele. É panetone e vai comer. Não tem nada contra isso, tá, gente? Mas, por favor, não fale que você vai fazer dieta. Não prometo. Você está entendendo? Não prometo. Porque quando você fala e você não faz, assim também é o que acontece na palavra, sabe? Quando você demora a responder. Quando você demora a entender que é o Senhor falando. O Deus da provisão falando, que já está dando ordem. Então quando Ele te fala, Ele espera que você execute. Ele espera que você responda como Elias fez. Elias respondeu. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero motivar você que está aqui nessa manhã. Aleluia. A obedecer de uma forma rápida. Sabe? O Senhor falar com você. Quando o Senhor falar o teu espírito, não demora. Obedeça. Que você obedecendo, esse Deus que te chamou para esse milagre, o Deus que te deu essa visão, sabe? O Deus que está te dando uma visão, porque Ele já está dando essa visão. Ele já deu essa visão. É o Deus que vai dar a você também a provisão. Então, em nome de Jesus, não tenha medo de obedecer. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do que o mundo está falando aí fora. O Deus que é o nosso provedor, Ele vai continuar provendo. Ele vai continuar fazendo. Mesmo em meio à escassez, Ele vai continuar realizando as suas maravilhas. Não deixe de crer. Não deixe de acreditar nesse Deus que tudo pode fazer. Então eu quero motivar você aqui hoje a sair desse lugar, sabe, com a expectativa em alta. Aleluia. Sai desse lugar com a expectativa muito alta. Sai desse lugar acreditando mesmo no que Deus vai estar realizando. Sai desse lugar para deixar de olhar, sabe, para aquilo que deu errado. Aquilo que deu errado, sabe, que passou, não tem como voltar mais.
Se deu errado, então deixa isso para trás. Comece a olhar o que o Senhor está colocando diante de você. O que o Senhor está colocando na sua frente. Não desista. Não desista. Porque a provisão, ela não vai faltar no encontro. Não falte encontro. Porque a tua provisão não vai deixar de estar lá naquele lugar. Eu quero ir guiado pelo Espírito, guiado por Deus, em todos os lugares que Ele já ordenou a provisão de chegar. Você vai chegar nesse lugar. Esse ano, sabe, ainda de 2023, e já entrando em 2024, você não vai faltar nenhum encontro onde o Senhor já deu ordem para a provisão chegar. Não falte no encontro. Eu não sei se você já tem se você já sentiu aquela sensação, até trazendo para a igreja. O culto foi tão abençoado, que nesse dia você não pôde vir, você faltou. E aí quando você chega no outro domingo, as pessoas comentam, olha, o culto aconteceu isso, foi maravilhoso, e você fala, poxa, por que eu faltei? Mas o Senhor tinha algo especial naquele dia. O Senhor tinha algo muito especial para fazer naquele dia. E quando você falta o encontro, realmente você só ouve falar. Quando você falta o encontro, você só ouve falar por internet das outras pessoas o que aconteceu. Isso não vai acontecer na sua vida. Porque você não vai faltar. Você vai continuar mantendo as suas expectativas em alta. Para finalizar, Hebreus capítulo 11. É o que vai. 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Todos conhecem essa palavra. Mas é isso que vai manter a sua expectativa em alta. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé. Aí vem esse homem. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Está morto, mas por meio da fé ainda fala. Continuidade. Pela fé logo foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa a provisão, que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero motivar você a manter a sua fé em alto, a manter a sua expectativa em alto, porque aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. Aquilo que ele prometeu, no intermédio da sua fé, dessa expectativa em alto, da sua obediência, ele vai fazer. Amém? Você recebe isso no teu coração? Se você recebe isso no teu coração, dê uma salva de palmas para ele. Se você recebe, aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Fique de pé. Você que crê nesse Deus que é provedor. Você que vai, sabe, manter a sua expectativa em alto. Aleluia. Você que vai continuar crendo. Eu gostaria que, se você está aqui com, sabe, com um familiar seu, com um amigo, eu gostaria que você desse a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Se você está com seu marido, dê a mão ao seu esposo. Se você está
E tem a mão essa pessoa que está ao seu lado. Eu quero orar aqui também com a minha. Pode vir ali. Pai, eu sinto o meu espírito, Pai. A incredulidade nos afasta do Senhor. Se tem uma coisa que nos afasta de ti, Senhor, é a incredulidade. O que poderia afastar naquele momento Elias da provisão era a incredulidade. O que poderia impedir a viúva de receber o milagre era a incredulidade. Mas tanto Elias como a viúva tiveram, aleluia, coragem para obedecer a tua voz. Pai, quando o Senhor falar conosco, nós não vamos questionar, Senhor. Aleluia. Não vamos questionar. Vamos obedecer, Pai. Aleluia. Obedecer. E nessa manhã o Senhor está falando de expectativas. O Senhor está fazendo uma pergunta. Está nos fazendo essa pergunta: como está a sua expectativa? O Senhor está nos perguntando como está a nossa expectativa. Mas o ano que está indo embora, mas, Pai, como diz a tua palavra, pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras nunca passarão. Nunca passarão. E as tuas promessas vão continuar de pé, Jesus. Aleluia. De pé. O Senhor vai continuar, Senhor, aleluia, cumprindo com a tua palavra. O Senhor não vai faltar nenhum encontro. Oh, aleluia. A provisão do Senhor não vai faltar os encontros, Senhor. Porque quando Elias foi para o ribeiro, Pai, lá os corvos alimentaram de dia e de noite. Não faltou comida, Senhor. Os corvos obedeceram, a provisão obedeceu. Quando esse homem desceu até a casa da viúva, ela só tinha a última refeição. Mas segundo a tua palavra, ela fez o que o meu pai, o Senhor, havia pedido ela para fazer através de Elias. E não faltou, meu pai, o azeite da botija. Não faltou, meu pai, a farinha na panela, Senhor. O Senhor fez a multiplicação acontecer. Senhor, eu creio, Pai, aleluia, o Senhor tem falado isso no meu espírito. Esse ano de 2024 vai ser um ano da multiplicação. O ano da multiplicação, Senhor, eu creio nisso. Eu creio nisso, Pai, que será o ano da multiplicação na vida dos teus filhos. Eu entendo que o Senhor tem um desafio para esse lugar. O Senhor tem um desafio para essa igreja. E sabe quem o Senhor vai usar? Nós. Aleluia. Somos nós que o Senhor vai estar usando. Somos nós que somos, meu Pai, que seremos a coluna desse lugar. Somos nós que o Senhor vai estar contando, Senhor. Mas é necessário que nós venhamos, meu Pai, te obedecer de uma forma rápida. Não ficar adiando, não obedecer lentamente. Porque obedecer lentamente, isso é também uma desobediência, Senhor. É como aquele filho que quando o pai pede para fazer algo, ele demora, que quando chega, a hora passa tão rápida, sabe? Que o pai às vezes, Senhor, esquece desse filho que ele havia pedido para fazer algo. Quando esse filho volta, o pai diz: agora já não precisa mais. É triste demais.
Quando eu precisei de você, você simplesmente não fez o que eu havia pedido. Você não foi rápido, você demorou. Pai, que jamais devemos ouvir isso. Que possamos ser como Elias nos dias de hoje, Senhor. Que possamos ser, meu Pai, exemplos de fé, de obediência, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero declarar, eu quero que você declare aí na vida do teu irmão, da tua irmã, em nome de Jesus. Fala: o Senhor vai continuar provendo na tua vida. O Senhor, quando te declara isso, o Senhor vai continuar provendo na sua família. O Senhor vai continuar provendo nas suas finanças. O Senhor vai continuar provendo na sua vida sentimental. O Senhor vai continuar provendo. Quando eu falo vida sentimental, eu estou falando do casamento. Eu estou em todos os sentidos, sabe? Na sua vida sentimental. O Senhor vai continuar provendo na sua saúde. O Senhor vai continuar provendo no seu ministério. O Senhor vai continuar provendo na sua empresa, no seu trabalho. O Senhor vai continuar provendo. Não falte o encontro. Fala para ele: não falte o encontro. Não falte o encontro, porque Ele já deu ordem. Ele já deu ordem. Aleluia. A sua provisão. Ele já deu ordem. Aleluia. 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 A provisão já está obedecendo. Ele quer saber se você vai obedecer, se nós vamos obedecer, porque a provisão já está obedecendo. Aleluia. 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 Confiamos no Senhor, Pai. Eu abençoo a vida da Ana, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai. Continue provendo, Pai. No nome de Jesus. Glória te damos. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, que merece toda a honra e toda a glória.